No caso da letra A da questão 12, para que possamos encontrar a posição da imagem, quando a posição do objeto é de 50 centímetros em relação ao espelho, primeiro necessitaremos encontrar o foco, onde o foco é a raio de curvatura dividido por 2, ou seja, a metade do raio de curvatura. Realizando o cálculo, temos que o foco é 60 dividido por 2, ou seja, nosso foco equivale a 30. Porém, existe um detalhe. Como nessa situação o espelho é convexo, o foco se formará atrás do espelho, ou seja, nesse caso, o nosso foco é negativo. Com o foco em mãos, agora será possível calcular a posição da imagem, substituindo P e F dentro da fórmula. Ao substituir P e F dentro da fórmula, temos 1 sobre 50 mais 1 sobre P' igual a 1 sobre menos 30. Para resolver uma conta como essa, é necessário tirar o MMC. O MMC, nessa situação, é igual a 150. Após tirar o MMC, podemos substituir cada um em cima das frações pelo 150. Ao substituir e realizar o cálculo de divisão, temos 3 mais 150 sobre P' igual a menos 5. Sendo assim, continuando a conta, passando 3 para o outro lado, 150 sobre P' será igual a menos 8. Invertendo a posição de P' e menos 8, temos como cálculo final P' igual a 150 dividido por menos 8. Sendo assim, P' é equivalente a menos 18,75 centímetros. Ou seja, a posição da imagem do nosso objeto está a menos 18 centímetros do espelho. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está formado atrás do espelho. Por isso, isso também nos informa, né, que a imagem, nessa situação, é uma imagem virtual, por estarmos utilizando um espelho convexo. Para calcular a altura da imagem, usaremos a relação y' sobre y igual a menos p' sobre p, onde a altura da imagem será dividida pela altura do objeto e a distância da imagem será dividida pela distância do objeto. Substituindo os dados, temos y' dividido por 6 igual a menos 18,75 dividido por 50. Realizando os cálculos de multiplicação, temos então que y é igual a 112,5 dividido por 50. Então, y', a altura da imagem, é igual a 2,25 centímetros. Para calcular o aumento linear transversal, dividiremos a altura da imagem com a altura do objeto, para termos uma noção do quanto aumentou ou diminuiu. Sendo então, substituindo os dados, temos a L é igual a 2,25 dividido por 6. Sendo assim, nosso aumento linear é igual a 0,375. Então, ao analisar as características da imagem da letra A, podemos concluir que é uma imagem virtual, formada atrás do espelho, numa distância de 18,75 centímetros e uma altura de 2,25 centímetros. Uma característica da imagem virtual, ela é direita e é formada atrás do espelho. Na letra B, a única alteração é na posição do objeto. Como o solicitado é o mesmo e já calculamos o foco, começamos então a calcular a posição da imagem. Então, na equação de conjugação, temos 1 sobre 30 mais 1 sobre P' igual a 1 sobre menos 30, onde o MMC é 30, porque os dois valores são idênticos, 30, 30. Daí, substituindo todos os 1's das frações, temos 1 mais 30 sobre P' igual a menos 1. Sendo assim, P' é igual a menos 30 dividido por 2. Então, P' é igual a menos 15 centímetros. O cálculo da altura da imagem será o mesmo. A única diferença é que agora nosso P' é menos 15. Então, realizando os cálculos de multiplicação, temos que y' é igual a 90 dividido por 30. Ou seja, y' é igual a 3 centímetros. Por fim, nosso cálculo do aumento linear transversal será o mesmo da letra anterior, né? Y' dividido por y, então corresponderá a 3 dividido por 6. Sendo assim, nosso aumento linear é igual a 0,5. As características da imagem da letra B são bem semelhantes com as da A, mas, pelo objeto estar um pouco mais próximo do espelho, a altura da imagem formada é um pouco maior em comparação com a da letra A, e também
a imagem está mais próxima do espelho, a imagem formada atrás do espelho, no caso. E também, devido ao aumento da altura, o nosso aumento linear transversal ele também é um pouco maior. Na segunda questão, o solicitado é que seja calculado a distância focal de cada uma das lentes, de mais 2,5 dI e menos 0,5 dI. Para calcular a distância focal, usamos a equação de Gauss. Substituindo o resultado, temos 2,5 igual a 1 sobre f. Trocando as posições de 2,5 e f, temos que f é igual a 1 sobre 2,5. Sendo assim, f é igual a 0,4. Para a segunda lente, o mesmo cálculo é aplicado. Então, f será equivalente a 1 sobre menos 0,5. Então, nossa distância focal será equivalente a menos 2. Classificando as lentes, como o resultado da primeira lente foi positivo da distância focal, nós podemos concluir que ela é uma lente convergente, ou seja, os raios de luz se reúnem ao passar pela lente. Como o resultado da segunda foi um resultado negativo da distância focal, então é uma lente divergente, ou seja, os raios de luz que entram para a lente, eles se divergem, eles se espalham.